Você já acordou no meio da noite com aquele peso no peito, como se algo invisível estivesse pressionando sua respiração, e a primeira coisa que veio à sua mente foi uma preocupação, um medo, uma lembrança que dói? Você fecha os olhos de novo, mas não consegue voltar a dormir. A mente começa a rodar. Pensa na conta que vence. Pensa na conversa que deu errado. Pensa no que disseram de você. Pensa no que você não conseguiu fazer. E aí começa aquela batalha silenciosa. Aquela guerra que ninguém vê, mas que você trava sozinho, no escuro, debaixo do cobertor, enquanto o mundo dorme. Escuta isso com atenção. A maior batalha da sua vida não está lá fora. Não está no chefe, não está na falta de dinheiro, não está nas pessoas que te decepcionaram. A maior batalha está dentro da sua cabeça. E se você não aprender a vencê-la, você vai passar a vida toda lutando contra inimigos que nem existem, enquanto o verdadeiro adversário está dentro, construindo muros, trancando portas, apagando luzes. Jesus sabia disso. Ele sempre soube. Por isso, quando ele ensinou, ele não ficou só falando de comportamento. Ele foi direto ao coração, à raiz, à fonte. Porque Jesus entendia algo que a gente demora tanto para entender, que tudo o que você vive por fora é reflexo do que acontece por dentro. Tudo. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Jesus está conversando com os discípulos e ele diz assim: é de dentro do coração das pessoas que saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassinatos, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Tudo sai de dentro. Não é o mundo que te contamina primeiro. É o que você deixa crescer dentro de você. É o pensamento que você alimenta. É a mentira que você acredita. É a ferida que você não deixa cicatrizar. E aí, você vive preso, não por correntes de ferro, mas por correntes de pensamento. Agora, deixa eu te contar uma história que mudou tudo para mim quando eu entendi. Você conhece a história do centurião romano? Está em Mateus capítulo 8 e em Lucas capítulo 7. Um oficial do exército romano, um homem poderoso, um homem que comandava 100 soldados, um homem acostumado a dar ordens e ver coisas acontecerem. Mas esse homem tinha um problema que o poder dele não conseguia resolver. O servo dele, alguém que ele amava, estava morrendo, doente, sofrendo, e não havia cura. E aí ele ouve falar de Jesus. Não era um judeu, não era alguém de dentro da religião, mas ele ouve falar desse homem que cura, que liberta, que transforma. E ele vai até Jesus. Mas aqui vem a parte incrível, a parte que a maioria das pessoas não percebe. Quando Jesus diz que vai até a casa dele para curar o servo, o centurião responde algo que deixou Jesus impressionado. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Pensa nisso. Esse homem entendeu algo profundo. Ele entendeu que Jesus opera por autoridade, não por presença física, não por ritual, não por performance, por palavra, por autoridade. Ele entendeu que a palavra de Jesus carrega poder. E quando Jesus ouve isso, ele se admira. A Bíblia diz que Jesus se admirou. Ele vira para os que estavam seguindo ele e diz: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E o que acontece? O servo é curado naquela mesma hora. À distância, sem toque, sem cerimônia, só a palavra. Agora, escuta o que isso tem a ver com você. O centurião entendeu que a palavra tem autoridade sobre a realidade. Ele entendeu que quando uma palavra vem de uma fonte de autoridade legítima, ela transforma, ela cura, ela muda. E Jesus é a autoridade suprema.
Ele é a palavra viva, o verbo que se fez carne, como João capítulo 1 diz. E quando Jesus fala algo sobre você, quando a verdade de Deus entra na sua mente, ela tem autoridade para derrubar toda mentira, toda fortaleza, toda prisão mental. Mas aqui está o problema: você precisa crer, você precisa receber. Você precisa dar autoridade à palavra certa e tirar a autoridade da palavra errada. Porque, olha, a tua mente funciona assim. Ela não distingue automaticamente entre verdade e mentira. Ela simplesmente acredita no que você repete, no que você alimenta, no que você dá atenção. Se você fica repetindo para si mesmo que você não vale nada, que você não vai conseguir, que você é um fracasso, que você não merece ser amado, a tua mente vai acreditar. E aí você vai viver como se isso fosse verdade, mesmo que não seja. Você vai construir uma prisão de pensamentos. E o pior, você vai chamar aquilo de realidade. Mas não é realidade. É mentira ganhando autoridade. É o inimigo plantando sementes no terreno da tua mente enquanto você dorme. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E alguns versículos depois, ele completa, se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Liberdade não é só sair de uma situação externa. Liberdade é sair da prisão mental. É quando a verdade de Deus derruba a mentira que te prendia. É quando você para de viver sob a autoridade do medo, da culpa, da rejeição, da ansiedade, e você começa a viver sob a autoridade da palavra de Jesus, e isso não é mágica. É renovação da mente, é treinamento espiritual, é batalha. Paulo sabia disso. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele escreve, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega ali para transformai-vos é metamorfoses. É a mesma transformação que acontece quando uma lagarta vira borboleta. Não é superficial, é total, é de dentro para fora e acontece na mente. Não no corpo primeiro, na mente. Porque quando a tua mente muda, a tua vida muda. Quando os teus pensamentos mudam, as tuas escolhas mudam. Quando as tuas escolhas mudam, o teu destino muda. Agora, deixa eu ser bem prático contigo, porque eu não quero que isso fique só bonito. Eu quero que isso te ajude de verdade. Vou te mostrar como isso funciona no dia a dia, no concreto, na vida real. Imagina que você acorda amanhã e a primeira coisa que vem na tua cabeça é aquela voz que diz, você não vai conseguir. Hoje vai ser mais um dia difícil. Você não tem o que é preciso. Essa voz é real? Não. É um pensamento. Mas se você der autoridade para ele, se você concordar, se você deixar ele tomar conta, ele vai te governar o dia inteiro. Você vai agir com medo, vai evitar riscos, vai se fechar, vai desistir antes de tentar. E no final do dia, você vai olhar e dizer, tá vendo? Eu sabia que não ia conseguir. Mas não foi profecia. Foi crença que virou realidade. Agora, imagina que, no momento que esse pensamento vem, você faz o que Paulo ensina em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo todo o pensamento. Isso significa capturar o pensamento, reconhecer que ele não é teu Senhor e colocar ele sob a autoridade de Cristo. Significa dizer, não, eu não vou dar poder para essa mentira. A verdade é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A verdade é que Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. A verdade é que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você vê a diferença?
Não é fingir que o pensamento não existe. É reconhecer ele, mas não se submeter a ele. É substituir a mentira pela verdade. E isso, meu amigo, minha amiga, é guerra espiritual. Não é grito, não é teatro. É decisão consciente, repetida, diária, de escolher qual palavra vai ter autoridade sobre você. Agora, vamos falar das prisões mais comuns. Porque todo mundo tem. E se você não identificar a tua, você vai continuar andando em círculos, achando que está avançando. A primeira prisão é o medo. Medo do futuro, medo de perder, medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. O medo é como uma nuvem escura que bloqueia a luz. E a Bíblia fala tanto sobre medo, porque Deus sabe que é uma das armas favoritas do inimigo. Mas João, na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 18, escreve: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Você quer vencer o medo? Não é lutando contra o medo, é enchendo a tua mente do amor de Deus. É lembrando, todo dia, que você é amado, que você é filho, que você é escolhido, que nada pode te separar do amor de Cristo. Quando o amor entra, o medo sai. Não porque você é forte, porque o amor de Deus é maior. A segunda prisão é a culpa. Aquele peso de erros passados, de coisas que você fez e não consegue esquecer. Você carrega isso como uma mochila invisível. E aí você começa a acreditar que você não merece perdão, que você não merece bênção, que você não merece recomeçar. Mas escuta isso, se você já pediu perdão, você já foi perdoado. Ponto. Não é sentimento, é fato. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não fica relembrando o teu passado. Quem faz isso é o acusador. E você não precisa mais ouvir ele. A culpa já foi paga na cruz, por Jesus. O que você precisa fazer agora é aceitar isso e seguir em frente. Renovar a tua mente com a verdade do perdão. A terceira prisão é a ofensa. Mágoa, ressentimento, raiva guardada. Alguém te machucou, te traiu, te humilhou. E você não esquece. Você revive aquilo toda hora. E aí, a ofensa vira uma raiz de amargura que envenena tudo. Hebreus, capítulo 12, fala sobre isso. E Jesus foi direto ao ponto em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não é opcional. Não é quando eu tiver vontade. É mandamento. Porque Deus sabe que, enquanto você segurar a ofensa, você vai ser prisioneiro dela. Perdoar não é dizer que está tudo bem. É dizer, eu não vou mais deixar isso me controlar. Eu solto, eu libero, eu confio que Deus faz justiça e eu escolho a liberdade. A quarta prisão é a ansiedade. Preocupação com o amanhã, com o que pode dar errado, com o que você não controla. E Jesus falou sobre isso de um jeito tão simples e tão profundo. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Você não foi feito para carregar o peso do futuro. Você foi feito para viver um dia de cada vez, confiando em Deus. E Paulo completa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A cura para a ansiedade é oração, gratidão e confiança. É treino, é prática. A quinta prisão é a mentalidade de escassez. Aquela crença de que nunca vai ter o suficiente, que sempre vai faltar, que você precisa viver com medo de perder.
E isso te impede de dar, de confiar, de investir, de sonhar. Mas Jesus ensinou o oposto. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: dai, e ser-vos-á dado. Ele viveu com abundância espiritual, e essa abundância transbordava. Quando você renova a tua mente com a verdade da provisão de Deus, você para de viver no aperto mental. Você começa a viver com generosidade, com fé, com esperança. Agora, talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas como? Como eu faço isso na prática? Como eu renovo a mente de verdade? Deixa eu te dar um caminho. Não é complicado, mas exige disciplina. Primeiro, guarda a entrada. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. O que você assiste, o que você escuta, com quem você conversa, o que você lê, tudo isso está plantando sementes na tua mente. Se você enche a tua mente de negatividade, de fofoca, de conteúdo que te puxa para baixo, você vai colher confusão. Mas se você enche a tua mente da palavra, de adoração, de testemunhos, de verdade, você vai colher paz. Segundo, captura os pensamentos em tempo real. No momento que vem uma mentira, você para e diz: não, isso não é verdade. A verdade é essa. E aí você declara em voz alta, se possível, o que Deus diz sobre você, sobre a situação. Não é repetição vazia, é confissão de fé, é dar autoridade à palavra certa. O centurião entendeu isso. Ele sabia que a palavra de Jesus era suficiente. Você precisa saber que a palavra de Deus é suficiente para mudar a tua realidade interna. Terceiro, cria momentos de silêncio. Desliga o celular, senta, respira, ora, medita na palavra, deixa Deus falar, porque a pressa, o barulho, a correria, tudo isso impede que você ouça a voz de Deus. E a voz de Deus é a que traz paz, clareza, direção. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem poder no silêncio. Quarto, pratica gratidão diariamente. Antes de dormir, lista 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser simples: comida, teto, saúde, um sorriso. Gratidão muda o foco da tua mente. Ela te tira da mentalidade de falta e te coloca na mentalidade de abundância. E quando você é grato, a ansiedade diminui. Quinto, declara a verdade todo dia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Escolhe onde você vai colocar a tua mente. Não deixa ela vagar. Direciona ela para a verdade. E olha, eu sei que não é de um dia para o outro. Eu sei que tem dia que você vai falhar, que a ansiedade vai voltar, que o medo vai apertar, que a mágoa vai doer. Eu sei. Mas isso não significa que você voltou para o começo. Significa que você é humano. E a renovação da mente é processo, é caminhada, é treino. Você não vai acordar amanhã com a mente perfeita. Mas você pode acordar amanhã decidido a treinar de novo, a capturar de novo, a declarar de novo. E cada dia você fica mais forte. Cada dia a verdade fica mais enraizada. Cada dia a mentira perde mais poder. Agora vou te levar a um momento. Imagina comigo, você está numa sala escura, sozinho, e tem várias portas ao redor. Cada porta representa uma área da tua vida: trabalho, família, relacionamentos, saúde, finanças, sonhos. E cada porta está trancada. Não por cadeado de ferro, mas por pensamentos, por crenças, por medos, por mentiras. E você está ali no meio tentando abrir as portas com força, mas elas não abrem. Você empurra, você grita, você chora, mas nada. E aí, de repente, você ouve uma voz, calma, suave,
mas cheia de autoridade. E a voz diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Você olha e vê Jesus. Ele está ali, parado, com a mão estendida. E ele não está te oferecendo força para arrombar as portas. Ele está te oferecendo a chave. E a chave é a verdade. A chave é a palavra dele. E quando você pega a chave, quando você escolhe acreditar, as portas começam a abrir, uma por uma. Não por esforço, por fé, por autoridade, pela palavra. Essa é a imagem que eu quero que fique na tua mente. Você não precisa viver mais tentando arrombar portas. Você precisa pegar a chave. E a chave é Jesus. A chave é a verdade. A chave é a renovação da mente pela palavra de Deus. O centurião entendeu isso. Ele disse: dize apenas uma palavra, porque ele sabia que a palavra de Jesus carrega autoridade. E quando você dá autoridade à palavra de Jesus sobre a tua mente, sobre os teus pensamentos, sobre as tuas crenças, as portas se abrem, a prisão se desfaz, a escuridão sai, a luz entra. E olha, eu não estou te prometendo que a vida vai ficar fácil. Eu não estou te prometendo que não vai ter mais luta. Eu estou te prometendo que você não precisa mais lutar sozinho. E eu estou te prometendo que a batalha mais importante, a batalha da mente, pode ser vencida, não pela tua força, pela autoridade de Cristo em ti. Você tem acesso ao mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso não é exagero. É o que Paulo diz em Efésios. Esse poder está disponível para você, mas você precisa ativar ele. Como? Crendo, recebendo, renovando a mente. Então, hoje, agora mesmo, eu quero que você tome uma decisão. Não precisa ser perfeita, não precisa ser grandiosa, só precisa ser sincera. Decide que você vai começar a treinar a tua mente. Decide que você não vai mais dar autoridade para mentira. Decide que quando vier um pensamento que te aprisiona, você vai capturar ele e substituir pela verdade. Decide que você vai buscar a palavra. Decide que você vai criar silêncio. Decide que você vai praticar gratidão. Decide que você vai perdoar. Decide que você vai confiar. E se você está assistindo isso e algo dentro de você se mexeu, se algo ressoou, eu quero te pedir uma coisa simples. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu quero continuar trazendo conteúdo assim para você. Conteúdo que não é superficial, que vai fundo, que toca onde precisa tocar. E ativa o sininho, porque o YouTube nem sempre mostra para todo mundo. E se você tem alguém na sua vida que precisa ouvir isso, alguém que está travado, que está preso na mente, que está lutando sozinho, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Porque às vezes a palavra certa, no momento certo, é o que falta para alguém dar o próximo passo. E lá nos comentários, eu quero que você escreva uma frase simples, mas poderosa. Escreve assim: eu escolho renovar minha mente, ou eu escolho a fé, ou eu escolho a verdade. Não é superstição, é declaração, é compromisso, é você dizendo em voz alta, para você mesmo e para o mundo, que você não vai mais viver preso. E quando você escreve, quando você declara, isso fortalece a tua decisão. Então vai lá e escreve. E lê os comentários dos outros também. Porque você vai perceber que você não está sozinho nessa jornada. Agora, antes de eu terminar, eu quero orar contigo. Não importa onde você está, se você está em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, só fecha os olhos por um instante, se você puder, e recebe essa oração. Pai, eu venho diante de Ti em nome de Jesus, e eu trago cada pessoa que está ouvindo isso agora. Eu sei, Senhor, que muitos estão cansados, muitos estão presos, muitos estão lutando contra pensamentos que os aprisiona, mas eu também sei que a Tua palavra é viva, é poderosa e que ela não volta vazia. Então eu declaro agora, em nome de Jesus, que toda fortaleza mental seja destruída, que toda mentira perca autoridade, que todo medo seja lançado fora pelo Teu amor perfeito, que toda culpa seja removida pelo perdão que já foi dado na cruz,
Que toda mágoa seja curada pela tua graça. Senhor, renova a mente de cada um. Ensina-nos a capturar os pensamentos. Ensina-nos a viver sob a autoridade da tua palavra. Dá-nos fé como a fé do centurião, que creu que a tua palavra era suficiente. E que cada pessoa aqui saía desse momento diferente, mais leve, mais livre, mais firme na verdade. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que você durma sabendo que você não está sozinho. Que você acorde sabendo que você tem autoridade em Cristo. E que a verdade da palavra de Deus te acompanhe todos os dias da tua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo.